Um antigo amigo de escola chamado Charles se mudou com sua família para uma cidadezinha rural bem distante da capital, mas sempre mantivemos contato. Sua família é bem interiorana e, apesar de morarem muitos anos na cidade grande, a mudança para o interior não foi surpresa. Eles gostam muito de mim e sempre sou bem-vindo quando vou visitá-los. É uma enorme fazenda que a família tem, com muitas casas dentro da propriedade. Temos 19 anos agora, estou na faculdade e o Charles trabalha para o pai dele. Eu já tinha visitado eles antes, então não era a minha primeira vez indo para lá. Fui ao interior, onde eu iria ficar na casa dos pais de Charles. A mãe e a irmã dele não estariam lá nesse fim de semana, era só ele e o pai. A viagem até lá durava umas 4h30. Eram muitas fazendas e campos abertos até chegar à propriedade deles. Era uma estrada bem longa de terra para chegar lá. Devia ter 1 quilômetro da estrada principal. Cheguei lá com uma recepção calorosa do Charles e do pai dele. Eles já estavam no quintal tomando cerveja. Depois de trazer minha bolsa do carro, me juntei a eles. O Charles estava me contando sobre todas as trilhas na região que poderíamos fazer de caminhonete. Eu nunca tinha feito trilha antes, mas estava super animado. O pai dele fez hambúrgueres para nós e depois foi para a casa de um amigo. O Charles e eu entramos no meu carro e ele me guiou até um local próximo que ele descreveu como a trilha perfeita. Já eram cerca de 6 da tarde, então só tínhamos algumas horas de luz. Fizemos cerca de 1 hora de trilha em vários pontos não muito longe da casa do Charles, quando estava começando a escurecer um pouco. Saímos da trilha e voltamos para a estrada. Estava ainda mais escuro quando estávamos no meio da mata. Dirigindo por aí, passamos por várias fazendas, quando passamos por um prédio parecido com uma igreja abandonada que tinha um enorme campo de milho ao lado. O Charles disse que passava por esse lugar o tempo todo, mas nunca tinha explorado. Então, o que fizemos? Claro, concordamos em voltar e explorar mais tarde, mas o Charles disse que deveríamos ir de bicicleta. Seria mais emocionante, além de mais discreto, caso tivesse alguém ali por perto. Não nos identificaria no milharal. Voltamos para a casa dele. Ele pegou uma mochila e colocou um pouco de tequila e uma garrafa de Sprite, junto com algumas lanternas. Parecíamos 2 adolescentes rebeldes fazendo aquilo. Pegamos as bicicletas, que cada uma com luzes para andar à noite montadas no guidão. Ele disse que provavelmente demoraríamos uns 30 minutos para chegarmos até lá. Ambos somos caras bem atléticos e praticamos esportes desde o ensino médio. Então nem me importei com um longo passeio de bicicleta. Quando chegamos ao prédio abandonado, já estava bem escuro, por isso trouxemos lanternas. A grama estava muito alta também. Nos certificamos de que nenhum carro estivesse vindo em direção à propriedade, apenas para garantir que não seríamos vistos. Escondemos as bicicletas no campo de milho para que não fossem vistas. Ainda havia luz suficiente lá fora para navegar sem precisar ligar as lanternas. Não queríamos chamar muita atenção. Estávamos pensando em tirar algumas fotos legais e artísticas dentro do prédio para atualizar o nosso Instagram, se conseguíssemos entrar. O lugar era definitivamente uma igreja antiga. A forma das janelas confirmava isso. Fomos olhar por uma das janelas, mas estava muito escuro para ver lá dentro. Eu disse ao Charles para me passar uma lanterna, o que fez toda a diferença, já que agora podíamos ver lá dentro. Ambos percebemos algo estranho nos bancos. Parecia a cabeça de uma pessoa curvada, sentada de costas para nós. O Charles disse que parecia um manequim, principalmente porque estava completamente imóvel. Fizemos uma aposta. O Charles apostava que era um manequim, e eu apostava que era algum mendigo bêbado que havia dormido ali no banco. Fomos até a porta da frente do lugar e vimos que estava fechada com tábuas. O Charles sacudiu a porta para ver se abriria, mas não teve jeito. Ele implicou que isso significava que havia ganhado a aposta, porque não tinha como um mendigo entrar lá. Eu disse, espera aí, vamos verificar as outras janelas para ter uma visão mais próxima. Então fomos para o outro lado da igreja até a janela que sabíamos ter a melhor visão do que quer que estivesse lá dentro. Mas agora, quando brilhei a lanterna através do vidro, o que quer que estivesse naquele banco apenas alguns minutos atrás tinha sumido. Eu disse ao Charles que ele me devia dinheiro porque eu estava certo. Mesmo que também fosse assustador, ele perguntou, certo, mas para onde ele foi? Então, eu apontei a luz em todas as direções até que ambos avistamos ao mesmo tempo e levamos um susto. Um homem estava de pé bem à esquerda da janela por dentro, olhando para nós.
Para mim, não parecia um mendigo. Saímos correndo de volta para o campo de milho. Em pânico, tentamos encontrar as bicicletas, mas não conseguimos. Agora estava tão escuro que evitávamos ligar as lanternas para não nos expor. Ouvimos um estrondo vindo do prédio da igreja. Parecia a porta de entrada abrindo. O Charles me disse para ficar quieto porque ele ouviu barulhos no campo de milho, como se alguém estivesse passando pelos cultivos. Então parou tudo e ficou um silêncio absoluto, sem vento algum. Todos os cultivos estavam completamente parados. Estávamos imóveis, abaixados, assustados demais para nos mexer. Ficamos nessa posição por aproximadamente 1 minuto antes do Charles dizer baixinho: "Por onde deixamos as bicicletas?" Foi quando ouvimos os cultivos sendo afastados a poucos metros de nós. Alguém estava claramente correndo em nossa direção. Eu gritei para irmos embora e saímos em disparada pelos cultivos, alguns deles batendo no meu rosto. Em algum momento, conseguimos sair para o campo aberto, deixando o campo de milho para trás e correndo a pé de volta para a estrada. Não estávamos mais sendo perseguidos. Charles ligou para o pai imediatamente e ele veio nos buscar. Ele não era o tipo de pai que ficaria bravo conosco por invadirmos propriedades ou beber, nada disso. Ele estava mais chateado com as bicicletas, mas disse que fizemos certo em deixá-las e correr. No dia seguinte, ele nos levou de volta à igreja, levando uma arma consigo caso precisasse, já que não sabíamos quem ou o que era aquilo. Procuramos nos cultivos até encontrar as bicicletas e as colocamos na carroceria do caminhão do pai do Charles. Estávamos prestes a sair quando olhamos de volta para a igreja e vimos alguém em uma das janelas. Devia ser a mesma pessoa. Acho que quando ele viu que nós percebemos sua presença, ele se afastou da janela de forma sinistra. O pai do Charles disse: "Vamos sair daqui porque aquilo foi realmente assustador." Para um cara durão como ele, ficar assustado significava muito. Depois fomos a uma churrascaria, onde comemos muito e tomamos algumas bebidas. O pai do Charles ligou para algum número da cidade para informar que alguém estava invadindo aquele prédio abandonado. Pelo menos sentimos que fizemos algo em relação a isso. Afinal, quem sabe se aquele homem ainda está se escondendo na igreja?